Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. No episódio de hoje vamos tratar do procedimento comum, o que ele é, como ele se posiciona dentro do sistema processual e, sobretudo, por quais fases ele se desenvolve até chegar à sentença. A proposta é compreender a distinção entre processo e procedimento, situar o procedimento comum em relação aos procedimentos especiais, e aqui entra a diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, e então percorrer as 4 fases que estruturam o rito comum: a postulatória, a saneadora, a instrutória e a decisória. Vamos começar pela distinção que está na base de tudo. Já vimos em episódios anteriores que o processo é o método, o vínculo jurídico que une autor, juiz e réu em torno de um objeto, a composição do litígio. O procedimento, por sua vez, é a exteriorização desse vínculo, é o rito, a forma concreta pelo qual os atos processuais se sucedem e se organizam no tempo. Se o processo é a viagem, o procedimento é o roteiro. E esse roteiro pode assumir feições diferentes conforme a natureza da causa, o valor em disputa ou o tipo de pretensão deduzida. A essas formas exteriores de movimentação do processo é que se dá o nome de procedimentos. Continuando. O Código de Processo Civil conhece, no processo de conhecimento, 2 grandes categorias de procedimento: o procedimento comum e os procedimentos especiais. O procedimento comum é a regra. Aplica-se a todas as causas para as quais a lei processual não haja instituído um rito próprio. Seu âmbito, portanto, é definido por exclusão. Onde não houver previsão de procedimento especial, a causa será processada sob as regras do rito comum. Além disso, o procedimento comum exerce uma função supletiva importante. Aplica-se subsidiariamente a todos os ritos, inclusive os dos procedimentos especiais, preenchendo as lacunas da legislação processual na medida em que não comprometa a especialidade do rito. Os procedimentos especiais, por sua vez, são os ritos próprios que o legislador reservou para determinadas causas, seja no próprio Código, seja em leis extravagantes. Eles se subdividem em 2 modalidades, e é aqui que entra a distinção fundamental, a distinção entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa destinam-se à solução de litígios. Há partes com interesses contrapostos e o juiz exerce, de fato, função jurisdicional. Exemplos típicos são as ações possessórias, as demarcatórias, as de consignação e pagamento e as de despejo. O que as caracteriza, em regra, é uma combinação de atividades cognitivas e executivas dentro de uma só relação processual. Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, por outro lado, não envolvem propriamente um litígio. Neles, o juiz exerce função jurisdicional no sentido estrito, isto é, uma função administrativa, de gestão judicial de interesses privados não litigiosos.
não há tecnicamente processo, mas apenas procedimento de formação ou aperfeiçoamento de negócios jurídicos que a lei exige a participação do órgão judicial. São exemplos as alienações judiciais, as nomeações de tutor e curador, o divórcio e a partilha consensual. A distinção, em síntese, está no objeto. A jurisdição contenciosa resolve conflitos. A jurisdição voluntária administra eles. Avançando nesse sentido, voltemos ao procedimento comum, que é o núcleo deste episódio. O procedimento comum é o mais completo dentre todos os ritos processuais de conhecimento. É ele que permite, com maior amplitude, que as partes e o juiz pesquisem, entre aspas, verdade e encontrem, entre aspas, justa composição da lide. Aqui trazendo esta ideia, esta expressão, melhor dizendo, de uma ideia carnelutiana. Para isso, organizam-se em 4 fases lógicas, que correspondem a tipos predominantes de atividades processuais. Essas fases, na prática, nem sempre aparecem nitidamente separadas, às vezes se interpenetram, mas o que as define é a atividade que nelas predomina. A primeira fase é a postulatória. É a fase inaugural do processo, que vai da propositura da ação até a resposta do réu. Começa com a petição inicial, o ato pelo qual o autor formula o seu pedido e expõe a causa de pedir. Segue com a citação do réu, a realização da audiência de conciliação ou mediação e, eventualmente, a resposta do réu/requerido. A resposta do réu pode assumir 3 formas: a contestação, pela qual se impugna o pedido do autor, a impugnação ao valor da causa e as preliminares, e a reconvenção, que é o contra-ataque, se assim podemos situar. O réu não apenas rechaça o pedido do autor, mas formula contra ele um pedido próprio, de sentido contrário ao que abriu o processo. Atentem-se, a fase postulatória pode se encerrar sem resposta do réu, caso ele não exerça em tempo hábil a sua faculdade processual de defesa. Nesse caso, segue-se a verificação dos efeitos da revelia. A segunda fase é a saneadora. Desde o recebimento da petição inicial até o início da instrução, o juiz exerce uma atividade de fiscalização de regularidade do processo. O objetivo é chegar à instrução com o processo em ordem, isto é, sem vícios insanáveis e com os sanáveis já corrigidos. Isso tudo para que o julgamento de mérito não seja comprometido por defeitos formais que poderiam ter sido evitados. Essa fase compreende as diligências de emenda ou complementação da inicial, as providências preliminares e o saneamento propriamente dito. Ela pode conduzir a 2 resultados: o reconhecimento de que o processo está em ordem, abrindo caminho para a instrução, ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando o juiz conclui que faltam requisitos necessários para uma decisão sobre a lide. Eu sei que a proposta desse podcast é ser completamente imparcial em termos metodológicos, mas, a meu ver, esta é a fase mais importante entre as 4. Se
o saneamento for bem feito, o restante do processo não terá problema. Claro, observadas as exceções. Avançando para a terceira fase, que é a instrutória. É a fase destinada à coleta do material probatório, que servirá de suporte à decisão do mérito. Por meio dela, reconstituem-se nos autos os fatos relacionados à lide. É também a fase de contornos menores definidos. As partes já iniciaram suas atividades probatórias na petição inicial e na contestação, momentos em que, de ordinário, produzem provas documentais. Vez saneado o processo, porém, há um momento em que os atos processuais passam a ser preponderantemente probatórios. É o da realização das perícias, o da audiência de instrução e julgamento, destinada ao recolhimento do depoimento das partes e das testemunhas, entre outras atividades, todas de cunho probatório. Há situações em que a fase instrutória é suprimida. Isso ocorre nos casos de revelia, quando os fatos afirmados pelo autor são reputados verdadeiros pela ausência de contestação, bem como quando a questão é meramente de direito ou já existe prova documental suficiente. Nesses casos, o julgamento antecipado do mérito ocorre logo após a fase postulatória, no momento que normalmente seria reservado ao saneamento. Por fim, a quarta e última fase é a decisória. É a fase destinada à prolação da sentença de mérito. Em regra, ocorre após o encerramento da instrução, dentro da própria audiência. O juiz coleta as últimas provas orais, abre espaço para as alegações finais das partes e, então, profere a sentença, de forma oral, ao fim da audiência. Ou, e mais comum, por escrito em até 30 dias seguintes. Há, contudo, possibilidades de antecipação da fase decisória. O julgamento, conforme o estado do processo, permite que o juiz encerre o processo antes de completar a instrução. Isto é, quando já houver elementos suficientes. E há ainda hipóteses de extinção liminar, o indeferimento da petição inicial ou a decretação de improcedência antes mesmo de citar o réu, que abreviam o procedimento ao máximo, antes mesmo de se completar a fase postulatória. Para encerrar, uma nota sobre a adequação do procedimento, que amarra tudo o que vimos. A previsão legal de determinado procedimento para certas causas é matéria de ordem pública. Em princípio, nem as partes, nem o juiz têm liberdade para substituir um rito por outro. Mas o erro de forma, como já vimos no episódio sobre nulidades, não conduz necessariamente à invalidade do processo. O que incumbe ao juiz, diante de eventual irregularidade, é ordenar a adaptação da causa ao procedimento adequado, aproveitando os atos já praticados, sempre que deles não tenham resultado prejuízo para as partes ou para a jurisdição. O que merece valorização não é a forma em si mesma, mas o objetivo que ela visa proteger. Se esse objetivo foi preservado, se o contraditório e a ampla defesa foram assegurados, cumpriu-se a instrumentalidade esperada do procedimento.
O interesse público, na definição do rito, está na garantia dos valores que o inspiram, e não no rito por si mesmo. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Victorian in a New Field, de Winslow Homer. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem descontos sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Totti. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom ProcessoCast15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.